Eu sou Ana Paula Rosário, artista plástica e design, e esse aqui é o workshop Aplicação do Design para a Transformação Social. Esse workshop é a contrapartida do projeto Made in Guajará para o edital de fomento da Lei Paulo Gustavo na categoria de moda e design. Eu fui selecionada pelo edital da Lei Paulo Gustavo, lancei uma coleção cápsula de calçados com inspiração regional que você encontra aqui nesse perfil do Instagram, e aí você pode passear aqui no perfil e conhecer um pouco mais dessa coleção. Nessa série de vídeos eu vou te falar do design e como você pode utilizar para criar a sua própria coleção de calçados, de roupas, de acessórios. A ideia é que com essas informações você consiga sozinho também desenvolver a sua própria coleção. Aqui nesse workshop você vai aprender sobre o que é design, como identificar um bom design, como você pode desenvolver esse design através de estudos de referências, o que é moda e moda autoral, como desenvolver uma coleção e como a moda pode afetar a sociedade. Moda e transformação. E aí eu vou disponibilizar aqui no link do perfil todo o material desse workshop para que você possa depois visitar esse material, consultá-lo na hora que você estiver desenvolvendo a sua própria coleção. O que é design? O design é o processo de juntar planejamento, criatividade e estratégia. O design, ele junta esses elementos e cria produtos e serviços com o objetivo de atender a pessoas ou empresas. O termo design vem do inglês e significa desenhar ou projetar ou desenvolver. O design tem sempre um objetivo, ele resolve um problema, ele traz uma solução para a nossa vida diária, através de aspectos visuais e funcionais, com uma orientação estratégica, sempre misturando criatividade, técnica e design. Ele é aplicado a vários tipos de objetos, desde utensílios domésticos, a ambientes, a marcas, a livros, a interfaces digitais como aqui o Instagram, como a moda, o artesanato, entre outros. Agora, bora entender como é que a gente consegue identificar um bom design. Um bom design é funcional e estiloso. Aliás, a funcionalidade e a estética andam juntas no design. Uma cadeira não precisa ser mais do que uma cadeira. A função da cadeira é que a gente sente, é dar descanso pra gente. E quando você junta nessa cadeira o design, você eleva um pouco esse objeto, né? Através da criatividade e de aspectos visuais. Um objeto não precisa ser modificado da sua função, no caso da cadeira, de sentar, mas ele pode ser remodelado para que tenha uma estética nova e mais agradável. No material de apoio, eu coloco lá um exemplo de como eram feitas as cadeiras na época da Idade Média e um exemplo de uma cadeira moderna hoje, ou seja, uma cadeira com design. Vocês vão perceber que na primeira opção, ela serve a função de sentar, né? E na segunda opção, com a aplicação do design, ela ganha outros elementos. Ela é mais ergonômica, ou seja, ela foi pensada para atender melhor, para ser mais confortável, para que a gente sente, para que a gente encoste a nossa coluna, para que a gente não sinta dor ao ficar muito tempo sentada, além de ser bela. Outros elementos que o design também agrega, a questão de você usar melhor os materiais ou reduzir a quantidade de material que você usa, né, da matéria-prima. Então, além disso, o design também pode acrescentar nesses detalhes. O design também é cultura. Ele pode traduzir a visão de mundo de alguém, ou seja, de um autor, no caso a minha coleção,
traduz a visão que eu tinha da nossa cidade através dos calçados que foram criados. Ele também pode traduzir a identidade cultural de um povo através das cores utilizadas, das formas utilizadas e do seu estilo, que pode ser, ele pode ser expresso através dos materiais que foram selecionados para usar, para compor esse design. E aqui na região amazônica somos extremamente ricos em diversidade de material, como palha, como, por exemplo, o miriti, né? Que vem surgindo cada vez mais produtos a partir dessa palmeira, né? E são produtos sustentáveis. Então existe toda uma gama de produtos que nos tornam únicos, né? Você criar de repente um banquinho, uma cadeira de miriti e fazer referência à nossa região através do uso desse material. Tudo isso pode ser desenvolvido a partir do design. Um bom design deve trazer também inovação. Hoje, quem não inova corre o risco de não sobreviver à competitividade do mercado, seja na hora de otimizar e melhorar o que já existe ou criar algo novo. É essa disciplina que abre caminhos diferentes para a mudança. Vamos voltar ao exemplo dos sapatos, né? Sapatos, já existem milhares de sapatos por aí que tem qual função? Proteger os nossos pés para que a gente possa sair na rua, que a gente não machuque o nosso pé, que a gente não contamine o nosso pé com impurezas que tem presente nas ruas. Mas através do design a gente pode, além de tornar esse momento de proteger o pé confortável, pode também acrescentar nesse elemento identidade cultural e beleza. A partir do momento em que a gente acrescenta nesse calçado esse elemento da identidade cultural presente nas cores, nas formas, eu vou mostrar aqui para vocês de forma prática. Aqui, um dos calçados que é essa sandália aqui, que um lado é a garça e o urubu, além de proteger os teus pés para que tu saia na rua, ele traz esse elemento da nossa cultura que torna ele único. É uma inovação, né, para um calçado, você conseguir trazer para os seus pés também elementos da nossa cultura, elementos que, no caso, esse calçado é uma música, né, da Dona Onete, é um símbolo daqui de Belém, dos nossos cartões postais, encontrar essas aves presentes. Então, eu estou inovando aqui nos calçados quando eu trago esse tema para um calçado. Outro elemento muito interessante é que ninguém tem esse calçado, apenas eu que criei aqui essa peça. Então ainda tem essa questão de você se diferenciar no mercado. Se as pessoas quiserem calçar um calçado que tenha essa estética da nossa região, que um lado seja garça e urubu, eles só vão encontrar através de mim, né, dessa coleção aqui. Ou seja, além de inovar, eu também crio, vamos dizer assim, um elemento que não tem concorrência direta, no caso, né? Você não encontra por aí vários calçados dessa forma. E se alguém fizer um, provavelmente ele vai estar me copiando, ainda vai ter um prejuízo aí por estar copiando a autoria de alguém. Então, ainda tem mais esse aspecto que o design ajuda a que você se diferencie no mercado. O design agrega valor ao produto ou serviço que você está oferecendo. Ele funciona como uma das ferramentas mais eficazes. Designers usam referências estéticas para aprimorar funções e também para projetar conceitos e significados sobre um produto, sendo capaz de trazer diferenciais para agregar valor a eles, que é exatamente o exemplo que eu trouxe ainda há pouco da sandália da garça e urubu, que é um super diferencial você ter esse elemento num calçado, só eu tenho. Então, isso aqui torna esse sapato não um sapato qualquer, né? Agrega mais valor a ele, né? Quando o seu produto tem design, você para de brigar com o seu concorrente por preço.
Porque se o seu cliente quiser esse modelo aqui, ele só encontra comigo. Então ele não tenho mais por que tá brigando por preço, né? Porque eu tenho design, eu tenho autoralidade naquilo que eu tô oferecendo para o meu cliente. O bom design também pode te gerar o bem-estar. Quando um produto não cumpre bem essa função, ele causa incômodo, seja visual, seja pela dificuldade do uso ou o desinteresse, faz com que ele perca valor. Por exemplo, quando você vai produzir uma roupa, se você não pensar em quem vai usar essa roupa, né? Se você quiser fazer uma roupa para uma mulher de 40 anos, mas fizer uma roupa muito curta, talvez não esteja falando diretamente com aquela mulher. Ela não vai se sentir bem usando. Então, vai gerar um mal-estar. Ou se você usar um tipo de cor que não tem a ver com aquela pessoa que você quer atingir, pode ser que ela não se sinta bem com aquele produto. E isso vai gerar um mal-estar. Vai desvalorizar o produto que você está usando. Um outro exemplo disso é, se você pensar numa cadeira com 2 pernas, ela perde um pouco da sua função, porque ela vai ficar desequilibrada. A pessoa que for sentar numa cadeira com 2 pernas, provavelmente ela vai cair. Então, a pessoa não vai se sentir bem usando essa cadeira, entende? É mais nesse sentido. A criação de um objeto bonito e funcional passa por várias etapas, independentemente de qual seja o setor, seja de produtos, seja de serviços, seja para pessoas, seja para empresas. A partir de um insight, um incômodo ou uma necessidade, nasce uma ideia. Depois, ela precisa ser tirada do papel, desenhada, elaborada, aperfeiçoada, e então nasce um projeto. Mas até ele chegar nas mãos das pessoas, muita pesquisa, muito teste, muita experimentação é feita. Isso se aplica a roupas, aparelhos eletrônicos, sites, móveis, livros, a sapatos, a acessórios, a uma infinidade de outros produtos. O design é o embaixador silencioso da sua marca. Você não precisa falar muito, mas o seu produto, o seu serviço, tendo design, ele fala por si só. As pessoas conseguem perceber que ele é diferente de outros produtos que ele encontra por aí. Então, vamos resumir aqui o bom design. Ele é inovador, ou seja, as possibilidades de evolução nunca vão deixar de existir. A evolução tecnológica permite novas oportunidades de criações originais. A criatividade caminha em paralelo aos avanços tecnológicos. Sempre que surge uma tecnologia, ela pode te ajudar a melhorar um produto que você já faz. Por isso, é super importante que a gente esteja sempre vendo o que outras pessoas estão fazendo, o que o mercado está fazendo e como eu posso aplicar essas novas tecnologias no que eu faço hoje. Um exemplo disso é, por exemplo, se você for uma pessoa que trabalha com artesanato, você pode inovar, ao invés de você estar mostrando o seu artesanato apenas nas feiras, você agora com as redes sociais, você pode divulgar o seu produto ou serviço nas redes sociais. Você vai estar inovando, você vai estar aproveitando essa nova tecnologia que surgiu para facilitar o teu trabalho. Ou se antes você não conseguia entregar o seu produto para o seu cliente através dos aplicativos, você consegue ter entregas, né? Facilitar entregas do seu produto para o seu cliente. Por isso, é super importante a gente fazer o que fazemos no dia a dia, mas estar atento às mudanças que vêm acontecendo no mundo e como elas podem ser inseridas nos produtos que eu estou fazendo hoje. O design, ele tem esse apelo visual forte, mas ele nunca pode esquecer de ser útil. Um produto é adquirido para ser usado.
tem que satisfazer critérios, não apenas funcionais, mas também psicológicos e estéticos. Um bom design enfatiza a utilidade de um produto e desconsidera qualquer coisa que possa prejudicá-lo. Não ia adiantar nada eu ter criado esse sapato e ele não ser confortável, porque não adianta nada o sapato inovar no design, mas ele não ser funcional. É sobre isso que a gente está falando na questão da utilidade. Você tem que inovar sem esquecer que pessoas vão usar, né? E isso tem que ser fácil de ser usado, fácil de ser trocado, fácil de ser transportado, para que a pessoa faça o melhor uso possível do produto ou serviço que você está pensando. E a estética ou beleza também é muito importante para um bom design. A qualidade estética de um produto influencia nossas decisões de compra. Produtos são usados todos os dias e têm um efeito nas pessoas, em seu bem-estar. Apenas produtos bem executados podem ser bonitos, claro, funcionais. Então, você pode fazer uma cadeira ela ser extremamente funcional, mas ela também precisa ser bonita, porque a pessoa precisa também olhar para aquela cadeira e desejá-la, né? O sapato, ele tem que ser muito útil, porque ele ajuda com que a gente se movimente durante o dia. Mas se ele for bonito, é melhor ainda, porque a pessoa com certeza vai querer usar. Ou seja, para acrescentar aqui mais uma informação. A palavra estética vem do grego, aesthesis, que pode significar experiência, sensibilidade, conhecimento sensível, sentimentos e sensações, a nossa percepção sobre as coisas. Então, estética, ela também carrega todos esses significados. Ela faz com que a gente sinta, com que a gente se sensibilize com algo, ela nos traz sensações, né? E quando a estética, ela harmoniza formas, cores, identidade, materiais, ela pode se traduzir em beleza. E isso vai nos atingir de uma forma única e pode tornar o nosso produto muito mais interessante quando comparado com outros produtos que tem por aí. O bom design, ele deve ser compreendido facilmente. Ele deve ser autoexplicativo, ou seja, a pessoa bate o olho e entende como usa aquele produto ou aquele serviço e para que ele serve. Aqui você bate o olho e sabe que é um sapato. Não precisa explicar muito. Aí os outros atributos, a pessoa são argumentos que vão, vamos dizer assim, tornar esse produto mais interessante. Mas você bate o olho e sabe que isso aqui é um sapato, não tem dúvida de que seja um sapato. Aí que é de couro, isso vai agregar o valor. Ele tem essa estética única, isso também acrescenta um valor a esse calçado. Mas não resta dúvida do que produto é esse. O bom design é durável. Se fala muito hoje em dia sobre a obsolescência programada, que vem através da Revolução Industrial, né? Que os produtos são pensados para ter uma duração X e logo serem trocados e ficar alimentando essa indústria, vamos dizer assim, do consumo. Mas o bom design, ele não leva isso em consideração, essa questão de só servir ao mercado, né? O bom design, ele deve ser durável, ele deve ter uma vida útil longa, ele é pensado para isso, para atender e facilitar a vida das pessoas por muitos anos. Ele não pode ser descartável. E inclusive, quanto mais durável for o seu produto, isso também acrescenta valor a ele, transmite qualidade, né? Transmite uma série de coisas importantes para a vida das pessoas. O bom design, ele deve ser detalhista. O que isso quer dizer? Cada detalhe deve ser pensado.
a cor que você está usando, ela deve responder a um sentido, a um significado. Se eu tivesse colocado aqui esse pássaro rosa, que sentido ia fazer se eu tivesse dizendo que, não, isso aqui é uma garça, mas todo mundo sabe que a garça é branca. Então, não faz sentido eu botar essa garça rosa, entende? Então, as cores foram pensadas com esse propósito, né? Qual é o outro pássaro? É o urubu. Que cor é o urubu? O urubu é preto. Se eu quero já fazer uma brincadeira com pássaros diferentes, que sentido faz eu fazer essa garça branca e aqui vermelho? O que isso tem a ver com esses dois elementos, né? Então, não faria muito sentido. Então, eu uso preto porque eu encontro preto no urubu. E aqui eu uso branco porque eu encontro branco na garça. Ou seja, aqui esses calçados, as cores que eu utilizo têm total relação com o significado desses pássaros, desses elementos para nossa cultura. Ou seja, essas cores não foram escolhidas e pensadas de forma aleatória. E isso demonstra respeito, né, pelas pessoas com quem eu estou direcionando esse produto, né? As pessoas conseguem, inclusive, entender mais fácil da onde partiu essa ideia. Não significa que o produto tem que ser muito elaborado, extremamente complexo, mas que o seu desenvolvimento deve pensar muito em cada detalhe. Então, se eu estou me inspirando em pássaros que têm cores específicas, eu devo pelo menos respeitar as cores desses pássaros, entendeu? E a sustentabilidade que está tanto na moda, que não, na verdade não deveria ser só um modismo, mas o bom design ele tem que ser sustentável, porque ele deve estar pensando no planeta, nas pessoas, na continuidade da vida das pessoas aqui. O design contribui de forma importante para a preservação do meio ambiente, visto que, em particular, o design de produto pode produzir uma grande quantidade de resíduos. Ele economiza recursos e minimiza a poluição física e visual ao longo do ciclo de vida de um produto. Ou seja, quando você está lá pensando no produto que você quer elaborar, você também deve ter em mente que esse produto gera resíduo, ele vai gerar um impacto. Então, se de repente você conseguir até criar um produto através de um resíduo, de um outro produto que você tenha, isso é super importante. Um exemplo que eu vou te dar muito legal é que através da minha marca autoral, eu também agora estou criando roupas. E essas roupas, elas geram resíduo, restos de tecido. E qual é o destino que eu dou para esses restos de tecido? Então, tem partes que eu consigo fazer pequenas sacolinhas que eu presenteio os meus clientes com essas sacolinhas, que na verdade seria um resíduo que poderia ser descartado, ou seja, eu dou uma outra utilidade para esse resíduo, transformando ele em sacolinhas que o cliente pode colocar lá uma joia, pode guardar alguma coisa que seja útil para ele, ele pode levar essa sacolinha numa viagem, ou seja, eu estou pensando na sustentabilidade desse produto que eu estou oferecendo, né? E procurando gerar o mínimo de resíduo possível para atingir a natureza. E aí você, no desenvolvimento da sua criação, da sua coleção, você pode pensar em como os resíduos que o seu produto gera e que tipo de produto inovador pode surgir a partir desses resíduos. Como, por exemplo, a artesã e design da Trama da Amazônia, que utiliza o caroço de açaí, a borra do caroço de açaí, como matéria-prima para a criação dos seus acessórios. Ou seja, o batedor de açaí simplesmente descarta ali aqueles caroços, ela já dá uma nova destinação para esse caroço de açaí, e que incrível ela fazer isso, né? Porque a partir desse caroço que seria lixo, ela consegue transformar em produtos com design bonitos, funcionais, duráveis para oferecer para as pessoas.
E para a gente desenvolver um bom design, a gente precisa de experiência. Em que sentido? Para identificar um bom design, precisamos ter referências. E como é que a gente adquire referências? A gente precisa ler, não necessariamente leituras que falam de design, pode ser de literatura, pode ser um jornal, pode ser uma revista, pode ser um livro de ficção, pode ser um livro de romance, mas ler vai nos dar bagagem cultural para que a gente possa ter ideias. Ir a exposições no museu, ver uma peça de teatro, ver o que outras marcas estão fazendo, estão criando, consumir materiais de qualidade, né, nesse sentido. Então, tudo isso é uma forma da gente adquirir experiência, né, e vivência na nossa própria cultura, né? E é uma roda de carimbó, pode te dar inspiração para criar um produto ou um serviço. Então, tudo pode servir como uma bagagem cultural para você utilizar como fonte de estudo para o design do produto que você quer lançar. E agora vamos lá para moda. A moda acompanha os movimentos sociais. Ela é a expressão de uma cultura e reflete os movimentos de mudança pelos quais a sociedade está passando. Assim, a moda vê seus paradigmas sendo repensados, padrões de beleza e questões que antes não eram discutidas de forma ampla e democrática ganham os holofotes e vêm à tona também no mundo fashion. O que isso significa? Antes existia um padrão de beleza que dizia que as mulheres bonitas eram todas magras, brancas, tinham altura X. Hoje em dia, esses padrões vêm sendo cada vez mais questionados e existem marcas que pensam a moda para os mais diversos tipos de corpos, de cor de pele, de etnia, de cultura. E os ditos padrões começaram a ser questionados e uma nova moda vem surgindo cada vez mais. A moda, ao desenvolver as suas coleções, ela deve pensar na variedade dos corpos que existem e deve incluir em suas campanhas modelos que não correspondam somente aos padrões de sempre, né? Como eu falei, da modelo branca, magra e alta. Sempre que possível, produza conteúdo nas redes sociais da sua empresa, tratando da questão da representatividade. No nosso caso, a gente é nortista, o tom da pele das pessoas daqui é mais moreno, as pessoas daqui têm traços indígenas, têm traços negros, tem uma diversidade de corpos, as mulheres aqui são mais baixinhas, porque a moda que a gente faz não ser pensada para essas mulheres, o produto que a gente desenvolve, ou quem vai ser o porta-voz dos produtos que a gente desenvolve não ser pessoas com essas características. E aí vamos entender um pouco sobre quais as vantagens de ser uma marca mais diversa. Ela promove a identificação com as novas gerações que buscam um mundo mais sustentável, justo, inclusivo. O reconhecimento como uma marca que atende a diferentes necessidades, a diferentes pessoas e dialoga com diferentes públicos que buscam representatividade. Representatividade é algo que é muito forte hoje em dia, principalmente através das redes sociais, o quanto a gente conseguir representar uma cultura, um povo, quanto mais específico a gente conseguir ser, isso é muito importante, porque a gente pode estar, através dos produtos que a gente cria, dando voz e vez para pessoas que foram invisibilizadas anos e anos. E o que é moda autoral? Moda autoral é um modelo de negócio em que o criador está presente em todas as etapas de produção de uma peça, desde a escolha da matéria-prima até a entrega ao cliente. No caso, eu trabalho com moda autoral. Então, o meu produto, eu faço parte de toda essa cadeia. Desde a hora quando eu começo a ver referências
culturais para me inspirar para fazer uma peça, para criar uma coleção, até esse produto estar pronto e chegar nas mãos do meu cliente. Então, eu estudo essas referências, eu faço os desenhos, eu tô ali decidindo as coisas. Quando vai para um fornecedor ou quando eu preciso de ajuda de um outro artesão ou de um outro design, a gente troca a ideia, né? Então eu tô fazendo parte de todo esse processo. Ou seja, o meu produto ele tem uma autoria, né? As pessoas conseguem identificar o estilo do meu trabalho através das peças que eu crio, porque eu tô ali gerenciando todo esse processo. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o cenário da moda autoral local. Tem marcas que vale muito a pena vocês acompanharem aqui em Belém. Na área de roupas, tem a Madame Floresta, que trabalha também reciclando roupas, né? Ela pega roupas que já existem e ela acrescenta modelos, ela acrescenta elementos novos nessas roupas, ou ela desmancha essas roupas junta e faz um novo tecido a partir de várias peças de roupa. É um trabalho extremamente bonito, inteligente, sustentável. Tem a Ludmila Heringer, que também é uma grande designer aqui da nossa região, que faz roupas a partir de elementos naturais, né, com tingimento natural, com fibra natural. É bem interessante. Tem a minha marca também, a minha marca autoral Chuva de Cor, que se inspira muito na nossa cultura. Então vale a pena vocês conferirem um pouquinho do trabalho da Chuva de Cor. E aí eu crio estampas autorais com a nossa cultura, como esse kimono aqui que eu tô usando, que é da Garcia Urubu. E aqui no rodapé desse vídeo eu vou deixar para vocês várias marcas que vale a pena vocês acompanharem. E se vocês também quiserem deixar aqui marcas para que outras pessoas possam acompanhar, deixa aqui teu comentário. E agora bora para a parte prática desse workshop, que é como eu desenvolvo uma coleção. O primeiro passo é você pensar no tema. Qual o tema da sua coleção? Toda coleção tem que ter um tema. Aqui, para minha coleção de calçados, eu pensei em que tema? Eu pensei em quais os elementos que mais representam o cotidiano do belenense, de quem vive numa cidade da Amazônia. Quando a gente pensa numa cidade, a gente pensa logo nos pontos turísticos. Por isso, eu pensei aqui na Garcia Urubu, que está presente no Ver-o-Peso, está presente na Praça Batista Campos, está presente em alguns pontos da cidade, como feiras, está presente na nossa música, faz parte do cotidiano urbano da cidade. Qual outro elemento também que faz parte desse cotidiano? As folhagens de Itajá, que está presente na casa das pessoas, na casa das avós, plantado na frente da casa das pessoas. É uma planta tipicamente amazônica aqui da nossa região. Não tem, pelo menos espontaneamente, né? Não sei que tenha sido levada daqui em outras localidades do Brasil. Então elas traduzem algo muito único aqui da nossa cidade. E como a gente vive cercado aqui por florestas, né? Pelas matas, a onça também é um grande representante dessa floresta, dessa vivência amazônica. Então, a partir desse tema, que foi o cotidiano urbano de Belém, eu consegui pensar em 3 elementos que representassem esse cotidiano. E o segundo passo é justamente ir para pesquisa. Então, como é que eu vou representar cada um desses elementos? E aí eu fui pesquisar mais sobre a forma da garça, a forma do urubu, sobre que cores tem o tajá, como é que eu posso representar a onça, que modelo de calçado eu posso utilizar para explorar
esses 3 elementos. E aí eu também fui pesquisar um pouco sobre os calçados, que modelo de calçado usar. A gente aqui em Belém tem uma região mais úmida, chove bastante. Será que eu vou usar um salto alto? Será que eu vou usar um salto baixo? Então entrou também essa fase de pesquisa em que eu vou fazendo um funil para entender que produtos eu vou criar a partir disso. Então, depois dessa pesquisa, que eu cheguei nos subtemas, né? Que foi a garça urubu, o tajá e a oncinha. E a partir desses subtemas, eu fui definir a paleta de cores, né? Que cores eu vou usar para representar esses calçados. A garça urubu, o branco e o preto, os representa perfeitamente. O tajá, qual é o tajá mais conhecido pelas pessoas, que a gente mais comumente encontra? É o verde, vermelho e branco. A oncinha, como é que eu vou representar a onça? As cores mais fortes presentes na onça é o seu amarelo e as suas pintinhas pretas. E aonde a gente encontra essa onça? A gente encontra ela dentro da floresta. Que cor representa mais essa floresta? O verde. Então, a partir dessa pesquisa, desses subtemas, surgiu a paleta de cor dessa coleção. Definido, então, tema, subtema, as cores que eu vou utilizar, eu fui para os primeiros desenhos. Fui desenhar, ver como é que eu poderia explorar esses elementos visualmente nos calçados que eu também já tinha definido. E aí eu começo a desenhar, começo a usar a imaginação, como eu poderia fazer esses calçados, explorar esses desenhos, esses elementos no pé, como é que ficaria melhor, né? E aí é feita uma série de desenhos que, a partir desses desenhos, se faz depois um crivo para ver quais ficaram melhor, qual representou mais, ficou mais bem desenvolvido, para ser escolhido 3 modelos para representar isso. Depois desses desenhos, né, foram criados os protótipos. No caso, como eu não sou uma indústria dos calçados, eu entrei em contato com uma empresa que desenvolve calçados para que, a partir dos desenhos que eu elaborei, eles conseguissem fazer os protótipos desses calçados. E aí, o que é o protótipo? É você pegar o desenho que você fez e, eu vou usar, no caso dos calçados, o couro para fazer. Então, foi feita uma unidade para ver como esses elementos iam se comportar no produto em si. Funciona, não funciona, tem que ser de outro jeito, tem que mudar o desenho, ou o desenho deu certo. E aí é feita essa unidade. Se de repente você for fazer um brinco, você faz um único modelo do desenho que você quis criar, e aí você vai testar, como é que esse brinco fica na orelha, ele é leve ou ele é pesado, ele funciona, ele incomoda o rosto ou não incomoda, ele é grande ou ele é pequeno, ele fica do jeito que eu imaginei, o que eu preciso mudar para que ele funcione melhor, ou é melhor eu pensar numa ideia diferente. Então, essa é a parte de você fazer o protótipo do seu produto, testar esse protótipo numa pessoa ou em você mesmo. E aí você faz a peça piloto, né, que você testa esse produto. Depois, você começa a fazer os ajustes devidos nesse produto, nos produtos que você está pensando dentro da sua coleção. Faz todo o refinamento. Não, eu preciso que seja um pouquinho menor. Eu preciso, por exemplo, aqui na sandália da oncinha, no início eu tinha desenhado a onça bem maior. Mas o rostinho da oncinha ficou de um tamanho que não ficou tão elegante. O rosto dela desceu mais pra cá, não dá pra entender muito bem que é uma onça. Se a gente diminuir um pouquinho o sapato visto de cima, dá pra ver melhor a onça, então vamos diminuir. Essa que é a parte que você faz os devidos ajustes no seu desenho.
E aí, depois que você fez todos esses ajustes, aí você parte para definir a linha de produtos que você quer. No caso da minha coleção, foram 2 sandálias e uma sapatilha. Então, essa é a minha linha de produtos. 2 sandálias e uma sapatilha. E a partir dessa definição, eu decido quantas peças eu vou fazer de cada uma desses produtos. Depois que eu fiz isso, eu vou dar um nome para essa coleção. Qual é o nome da coleção de sapatos? Esse nome, ele deve traduzir os diversos produtos que compõem, né? Aqui são apenas 3, mas de repente você pode criar uma coleção com 10 itens diferentes. E o que tem em comum entre esses 10 itens? São folhas, representam um lugar, uma cultura. Então, você vai pensar no nome que traduza esses 10 produtos diferentes que você criou a partir do tema. De repente, o tema vai te ajudar a pensar no nome dessa coleção. Depois que você definiu tudo isso, você vai partir para a produção dessas peças. No caso dos calçados, eu dei o ok para a indústria de calçados produzir para mim e foram feitos 30 pares de cada um desses modelos. Eu esperei mais ou menos em torno de 3 meses para esses calçados chegarem aqui em Belém com a numeração que eu defini, com as quantidades que eu defini, e foram produzidos todas essas peças. Essas peças chegando aqui, o segundo momento foi fazer as fotos desses produtos. E aí, para fazer as fotos desse produto, eu precisei pensar como é que eu quero mostrar esse produto. E aí eu fui pensar numa modelo que traduzisse esse universo paraense, com uma pessoa com a nossa identidade, que tivesse o nosso tom de pele, que traduzisse esse elemento amazônico. E pensamos em fotos que deixassem em evidência o produto, porque a grande estrela dessas fotos é o produto. Então, depois de definido tudo isso, são feitas essas fotos. E fotos na mão, você consegue partir para o material de divulgação. Você consegue desenvolver um catálogo virtual, por exemplo, que eu fiz aqui, né? Contratei uma pessoa para fazer esse catálogo para mim. E a pessoa pegou essas fotos e produziu um catálogo com esses produtos, em que eu conto um pouco a história deles, por que eu pensei nesse produto, por que eu escolhi esse, não aquele, por que eu usei a cor, o que significa, porque você ajuda a encantar o seu cliente com a história do teu produto, né? Que ele começa a entender que não é uma coisa tão simples assim, que tem toda uma etapa e que você pensou em cada detalhe dessa etapa e mostra que você domina aquilo que você faz. E catálogo pronto, as vendas começam. E seguindo esses passos, você consegue desenvolver a sua própria coleção. Aqui no perfil tem o link para você baixar esse material e tem todos os itens, o passo a passo, para vocês fazerem a coleção de vocês. E eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo o meu e-mail, caso você queira me mandar os seus esboços da sua coleção para eu te ajudar, para eu dar uma opinião, te dar um feedback. Conta comigo que eu tô aqui para te ajudar. E como a moda pode afetar a sociedade? Ela pode afetar a sociedade colocando produtos inovadores que não tinham antes no mercado. A partir do momento em que ela gera tendências, que ela gera desejo, em que ela diz que tal coisa pode ser utilizada agora, como, por exemplo, a mudança dos padrões de beleza, né? Que antes a moda, ela afetava a sociedade, a vida de muitas mulheres, ao dizer que o único padrão de beleza, né? Que as únicas mulheres bonitas eram as mulheres magras, altas, europeias, brancas. E a gente vem desconstruindo isso através
de uma moda diferente, uma moda brasileira, inclusive uma moda regional, mostrando que a moda ela pode ser feita para pessoas negras, para pessoas indígenas, para pessoas amazônicas, que elas podem traduzir elementos da nossa cultura, que a nossa cultura também tem vez e tem voz, que as coisas que a gente tem na nossa cidade são bonitas e devem ser vistas e devem ser motivo de orgulho pra gente. E através de pessoas pensando dessa forma, você consegue mudar a mentalidade da sociedade, de algumas pessoas que antes não conseguiam ver beleza nas coisas regionais, que agora começaram a ver, que começam a melhorar a autoestima das pessoas da nossa região. A partir do momento em que ela consegue também se ver dentro da moda, ela consegue ver que existem produtos que traduzem o jeito dela ser, que traduzem o que ela pensa, o que ela sente, como ela se comporta, o que ela gosta de ouvir, o que ela gosta de ver. Então, a moda, ela traz diversos impactos para a sociedade e nós, como fazedores de moda, como fazedores de arte, como fazedores de produtos para as pessoas, podemos impactar as pessoas com aquilo que a gente acredita, com o que a gente acha, que mostrar que a nossa cultura também é bonita, que é motivo de orgulho, que deve ser usada, que eu posso sim ir para o ambiente de trabalho usando um sapato que tem inspiração no tajá, na garça e no urubu, que o urubu é também um bicho bonito, né? Que ele traduz outros elementos para a nossa sociedade. Então, a moda, ela só impacta a sociedade e a gente, como fazedor, pode trazer novas formas de pensar, colocar o foco dos produtos que a gente faz no que a gente acredita, no que a gente vivencia enquanto belenense e amazônida. E espero que você tenha gostado desse pequeno workshop que eu disponibilizei aqui de forma online. Também colocamos ele em uma única linha do tempo no YouTube, caso você queira assistir esse workshop por lá. Aqui eu vou deixar os contatos da minha marca autoral, da minha loja, o meu e-mail, para que você tire suas dúvidas, para que você me mande também os seus desenhos, a sua coleção, a sua inspiração, para que eu também possa te ajudar, além desses vídeos, para você dar prosseguimento no seu projeto. Inclusive, eu me disponibilizo a juntar esse material que chegar e depois criar alguns vídeos respondendo perguntas e dúvidas que pode ser que vocês tenham ao longo do processo de criação de vocês. Contem comigo e mãos à obra. Não existe jeito certo e errado de fazer o seu projeto. O importante é que você faça, que você coloque as suas ideias no papel e depois você consiga levar as suas ideias adiante, porque a gente só tem sucesso se a gente der a nossa cara a tapa, tá? Nem todo mundo vai gostar do projeto que a gente fizer, as peças que a gente criar não é para todo mundo, mas eu tenho certeza que tem pessoas que estão esperando muito a tua forma de ver o mundo, a tua forma de ver a nossa cidade, a Amazônia, a tua forma de ver a moda, o design, os produtos, né? Você tem um recado a dar ao mundo através da sua arte, então se inspire e mãos à obra.